1 Pedro capítulo 1, versículo de número 13, diz assim: portanto, prepare sua mente para a ação, exercite o autocontrole, depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Queridos, o texto de Pedro é um texto conhecido, aonde ele fala sobre depositar a nossa esperança na graça de Jesus, a qual um dia nós vamos receber ela na sua plenitude. Mas enquanto nós não estamos na eternidade, nós estamos aqui na terra, existem algumas situações, decisões que estamos tomando, até mesmo direção, e ele fala exatamente que a nossa mente deve estar preparada conforme a ação que iremos tomar e exercitar, diga comigo, exercitar o domínio próprio, o autocontrole. Você nunca vai ver uma pessoa crescer na vida sem autocontrole, sem paciência, sem aprender a esperar. Aliás, o Salmo 40 diz que nós devemos esperar no Senhor. Quando nós olhamos o pare lá fora, a gente entende que é atenção. É para que a gente possa, por exemplo, quem dirige sabe o que eu estou falando, lei civil. Se nós aprendemos a respeitar as leis de Deus também da mesma forma, nós iremos ser recompensados por isso. O salmista diz que ele ama a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Quando nós falamos de pare, é exatamente o autor Greg Groeschel, ele escreve, ele fala que nós devemos áreas da nossa vida às vezes parar, para recuperar, para que possamos sobreviver. Se eu cruzar, sair daqui agora, passar o cruzamento e não olhar a placa pare, eu posso comprometer a minha vida e de quem está do outro lado. Isso também é para pedestres. Por que tem semáforo? Pare, atenção e siga, para o mundo ser equilibrado. Nós moramos numa metrópolis que exige isso, porque exatamente muitos de nós não sabemos respeitar as regras. Por nós não sabemos ter compromisso em respeitar as regras, muitas das vezes a gente transfere isso naturalmente para as coisas de Deus. Nós queremos um evangelho fast food, achar que tudo está pronto ao nosso tempo. E o que eu quero dizer com isso? Uma vez que o povo de Deus tivesse redimido pelo sangue do Cordeiro, no texto está dizendo, ele deveria então precisar estar pronto para seguir a Deus seguramente em sua vida, concernente à herança que ele iria receber. Por isso que Pedro ele é atencioso a dizer, outras traduções a dizer sobriedade. O termo sobriedade no antigo refere-se não a só abstinência literal de bebida, mas um comportamento de uma pessoa sóbrio, ou seja, digna e autocontrole. Quando Pedro fala sede sóbrio, ele não está falando que você tem que parar de beber, não tem nada a ver com bebida isso. A sobriedade tem a ver com vigilância, tem a ver de nós estarmos com uma mente e com um tipo de comportamento diante dos acontecimentos dos últimos dias. Por mais que olhemos o telejornal, por mais que olhemos os acontecimentos da nossa própria vida, muitas das vezes nós vamos ter que olhar e falar, poxa, se eu tomar agora uma decisão errada, vai comprometer tudo que eu construí. Ou seja, nós temos que parar para avaliar. Quando Pedro fala isso, por exemplo, ainda na sua epístola primeira, no capítulo 4, 7, ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, sóbrios e dediquem-se à oração. Ele fala que o fim dos acontecimentos, ele ensina e significa dos acontecimentos importantes do plano divino de redenção. Ele está falando o seguinte, eu e você que fomos redimidos por Jesus, perdoados por Jesus, devemos agora ter um comportamento diferenciado, porque o fim está próximo. Aqueles que foram redimidos estão vendo os acontecimentos em tudo. Todos os dias você encontra pessoas tristes, angustiadas, algumas depressivas. Ele está dizendo que todos os dias vai vir situações de pessoas que vai procurar você, ou você vai ver noticiário de pessoas que estão sofrendo, às vezes no silêncio da sua alma, e não consegue ter alguém para se abrir, e quando se abre com pessoas erradas. Se nós olharmos o que Pedro está dizendo, a mesma coisa, ter um autocontrole, ou seja,
Já ocorre agora, todas as coisas estão prontas para que Cristo volte a reinar. Os cristãos que percebem que o fim da era pode acontecer a qualquer momento, devem agir de certa maneira, diga comigo, tendo bom senso, estar em alerta e oração. Porque essa é a visão de Pedro. Se nós nos prepararmos aqui, tiver uma disciplina aqui, não teremos o problema de amanhã adentrarmos nos portais celestiais. Ou seja, a realidade que Pedro está nos ensinando, tem uma vida digna com Cristo, ao ponto de eu e você termos bom senso, ou seja, uma mente sensata, refletir sobre as situações que nos cercam. Irmão, todos os dias tem um problema para nos fazer parar. E eu quero dizer uma coisa: se você não aprender a parar para avaliar com Deus, Deus vai permitir situações que vai te parar obrigatório, para que você possa entender com mais maturidade a direção e o modo correto das coisas que Deus tem para você. Amém? A ideia não é simplesmente para falar, apontando aqui nos últimos dias que nós devemos orar. Não é isso que ele está tentando falar. Ele está dizendo o seguinte: mas orem não com mais somente muitas horas de oração. Ele está dizendo o seguinte: você vai ter uma oração eficaz, você vai ter uma oração sábia, você vai ter uma oração permanente, e você vai ter uma oração baseada nos acontecimentos que te cercam, ou seja, uma oração inteligente. Sabe o que é isso? Não adianta eu orar por muita coisa e não ter efeito. Deixa eu dizer uma coisa: todos os acontecimentos da sua casa, da sua vida, que te envolve, que é importante, Deus está dizendo para você intensificar, focar nisso em oração, porque Ele quer trazer o favor dEle sobre essa situação. Oração é comunhão com Deus. Oração é um relacionamento que nós temos íntimo com Deus, que o Espírito de Deus produz em nós. Quando as pessoas nos procuram, ela nos procura para que nós possamos orar por elas. Quando eu e você temos uma oração inteligente, nós não vamos viver a vida inteira atrapalhando-se, ou seja, pare a atenção e siga, ou seja, há uma ordem das coisas, aleluia. E ele está dizendo: você precisa entender isso, ser sóbrio para isso. Deposite a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Jesus vai ser revelado na sua plenitude para reinar, mas antes de Ele ser revelado, todas essas coisas importantes, sofrimentos, angústia, tudo aquilo que Ele falou em Mateus 24 que aconteceria nos últimos dias, está acontecendo, para que eu e você possamos nos preparar em nossa mente, tomando decisões e direções corretas. Então, antes de você tomar uma direção, ore, porque os acontecimentos é o bastante para você enxergar que as coisas não é tão fácil assim. Quem me ouve? Amém. Tendo autocontrole, Pedro fala isso: o fim das coisas estão próximo, portanto, seja sóbrio. Diga comigo: dedicar a vida de oração. Paulo também escreve em Efésios 6,18, ele diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, seja as coisas correspondendo ao seu favor, seja não. Orar em toda ocasião vai te fazer você ser íntimo e sempre estar guardando o seu coração em Deus, em domínio próprio, em paz, em tranquilidade do Espírito, para que você tome uma decisão segundo Deus e não segundo os acontecimentos. Paulo está dizendo o seguinte: que quando eu e você oramos no Espírito, em todas as ocasiões, sabe o que vai provocar? Vai provocar uma permanência e uma vigilância, uma persistência, para que possamos orar por todas as pessoas. Quantas pessoas da sua casa que não conhecem Jesus que você deve orar? Quantos amigos procuram você e eu para todos os dias? Olha, eu estou passando essa luta, ora por mim. Os acontecimentos vêm como matéria-prima para que você possa tomar uma direção de Deus. Quem me ouve? Então não é para te assustar, é para Deus se mover através da sua oração. Aleluia. Ou seja, você não tem que pegar as lutas e os problemas para você, você tem que transferir isso para Deus. Deus, olha, eu estou colocando essa situação, porque essa situação me fez parar para refletir e avaliar como as pessoas estão sofrendo, gente. Por exemplo, João 5, Jesus vê um homem de 38 anos, que era impossibilidade de caminhar. Só que o que me chama a atenção, não precisa de abrir, no versículo 6, fez Jesus parar ali. Olha o que diz: quando Jesus viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo. Agora eu pergunto, como que ele sabia que havia muito tempo? Ou os discípulos fofocou, certo? Ou Jesus passava e via aquele cara ali. Ou terceiro,
o semblante daquele homem, a debilidade física dele, externava ao ponto de Jesus se compadecer por ele. Deus está dizendo que as situações difíceis que aparecem para nós, é para que eu e você oramos, para que Deus se mova na situação. Você tem que aprender às vezes a sentir o peso, a dor do outro, sentir o peso do sofrimento de alguém, e parar de olhar só para você. Orar pelos santos no Espírito, não é orar pela carne. Jesus falou que a carne de nada tem aproveito, João capítulo 6, 68. Mas é o Espírito que produz vida em nós, aleluia. Nós precisamos, irmão, orar no Espírito. E orar no Espírito é orar constante, orar com inteligência, aleluia. Levanta a mão, quero liberar uma palavra. A partir de hoje você vai ser mais inteligente na sua oração. Deus vai te dar a porta certa. Ele diz: bata na porta e ela se abrirá. Busca e me achará. Aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Persevera, porque a tua oração vai ter efeito a partir de hoje. Você vai olhar os acontecimentos, não vai ficar assustado, mas Deus está dizendo: eu estou parando você, para que você intervenha, para que minha mão entre lá, para que a minha glória acompanhe, para que a minha mão desça sobre esse problema, aleluia. Cara, nós precisamos parar e refletir como está a minha vida, como eu cheguei nessa situação e como eu devo sair dela agora. Não foi Deus que colocou você aí, foi você. Um pastor um pouco mais rigoroso do Rio de Janeiro, Neil Barreto, ele disse: se você se lançou no buraco, por que eu tenho que tirar você de lá? Eu achei grosseiro, mas ele continuou a frase. Ele falou assim: mas Deus me deu um cajado que pode te tirar daí. Tremendo, cara. Tirar você, para o pastor tirar você do buraco, você precisa de reconhecer que errou. Porque não dá para tratar uma ovelha pela metade. Não dá para tratar um filho sem colocar a intimidade para fora. Não dá para ter discipulado e confiança se você quebra toda vez a confiança. Quem me ouve? Toda escolha que você faz, grande ou pequena, nos afeta diversos aspectos em nossa vida. Seja decisões grandes ou pequenas, vai afetar, seja boa ou ruim. É uma decisão grande, sair de uma porta para uma nova porta para ganhar mais. Pode ser que você fique lá um mês, aleluia. Pode ser que seja uma porta menor para ganhar menos, você seja promovido. Entende? Todas as decisões vai afetar a nossa vida. Diga comigo: eu vou aprender a assumir a responsabilidade pelos meus atos. Eu aprendi a entender que quem dá desculpa todas as vezes vai encontrar um bode expiatório para culpar, para anular a sua alta responsabilidade. Por exemplo, quando é criança, ok, foi de maior, vai ser penalizado e é responsável pelos seus atos. Se a lei respalda isso, eu pergunto: se agora deixamos de ser criança, crescemos em Cristo Jesus, estamos evoluindo, indo para a maturidade, é exatamente isso que Deus está falando hoje, aleluia. A maturidade vai fazer com que você entenda que a culpa não é do outro, você vai assumir sua responsabilidade para que Deus te cure. Pare de buscar fuga, o problema no outro. Comece a olhar para você e falar: Senhor, me cure, e depois através de mim cure os outros, aleluia. Diga comigo: quando nós amadurecemos, não buscamos bodes expiatórios, assumimos a nossa maturidade, que tomamos direções e escolhas erradas. Mas o que eu quero dizer com isso? Mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, mesmo quando, principalmente quando você comete erros, ainda há uma escolha em reagir. Ou seja, eu discuti com a minha esposa, está lá um texto para nos ensinar algo aqui, ou com meu amigo, ou com alguém: irai-vos, mas não pecai-vos, cara. Ou seja, você consegue, independente do seu emocional estar ruim, tomar uma escolha melhor do que está tomando. Porque Deus não vai se mover pelo seu emocional, Ele vai se mover pela sua fé, aleluia. Provérbios 25, 28 diz: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quem não tem domínio próprio é uma cidade sem muro, tem que estar sem proteção. Se colocar alguma coisa em você, vai comprometer.
Deus veio aqui nessa noite para dizer para você parar, para te dar equilíbrio, para te fundamentar, para te dar força, para te dar graça. Por isso que nós viemos aqui na terça, na quinta, para parar um pouco, para ouvir, para ser ministrado, para ser cuidado pelo Espírito Santo. Diga para o seu irmão: Deus te parou hoje. Você precisa parar. Diga comigo: você precisa parar, ou algo vai acontecer para te parar a força. Tem pessoas que perdem casamento. Por exemplo, eu falei com uma pessoa hoje, ele já está velho, jogava até bem, mas está velho. Foi correr domingo com os meninos mais novos. Falou: poxa, falei para ele, rompeu o outro ligamento do outro joelho agora. Eu falei: irmão, você está velho, já não dá mais. A mente quer, mas o corpo não acompanha. Ok? É tempo de parar. É só ir lá, ó, brincar. Porque se os atletas treinam, passam por avaliação médica, tem o seu gabarito polido na alimentação, na disciplina, irmão, eles se lesionam. Imaginei você. Diga para o seu irmão: Deus está falando aqui para você não se lesionar na fé. Parar é dar espaço para o outro passar. Parar é se bater numa face e oferece a outra. Não dê com a mão. Deus não converteu o coração, Deus converteu também sua mão, viu, irmão? Viu, irmã? Deus converteu a sua boca também. Porque hoje tem sabão para passar em língua de crente aqui. Eu não bato, mas falo palavrão. Eu não bato, mas eu firo com a língua. Eu não bato, mas eu falo mal. Não tem problema não, porque ninguém morre de quem fala mal de alguém, mas todo mundo que fala mal vai ter que prestar conta no juízo. Escute, irmão, nós precisamos parar. Sim ou não? Provérbios 16:32 diz: é melhor ser paciente que poderoso. Diga comigo: é melhor paciência do que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Porque a paciência faz você conquistar as guerras. E toda atrás de guerra haverá território que Deus vai te entregar. Quem pegou agora? Toda guerra que você vai começar a vencer, levanta a mão. Toda guerra que você vai começar a vencer a partir de hoje, você vai conquistar áreas e limites que não conseguia a partir de agora. O Senhor vai te dar graça, domínio próprio, para que você entenda que parar é necessário, para que você possa ir mais longe do que você imagina. Pode glorificar Jesus. Estou terminando. Essa parte que nós paramos muitas vezes na nossa vida para avaliar como nós estamos caminhando. Sabe o que Deus quer derramar para a gente? Diga comigo: sabedoria. A sabedoria é um instrumento de navegação divina para nos ajudar a tomar decisões em relação à vida que desejamos viver. Todo mundo deseja alcançar, mas, por exemplo, eu estou nesse estágio aqui, mas eu quero chegar lá. E como faz para eu chegar lá? Como que eu faço para chegar no sucesso? Como que eu faço para ter um casamento abençoado? Como que eu faço para ter uma finanças equilibrada? Diga para o seu irmão: todo mundo quer o sucesso, mas antes do sucesso tem um processo. É no processo que Deus te amadurece. É no processo que Ele constrói frutos de domínio próprio, como Paulo escreveu: a paciência, a longanimidade, a perseverança, o domínio próprio. Quem pega? Diga comigo: Deus vai dar os frutos para você hoje. Você precisa usar esse instrumento chamado sabedoria antes de tomar qualquer decisão errada. Por quê? Eclesiastes 7:12 diz assim: tanto a sabedoria como o dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Pode ter dinheiro e não ter proteção. A sabedoria vai preservar você chegar ao propósito. Duas mulheres têm filho, as duas dormem, uma dorme em cima do filho e morre, mata o filho, toma da outra que continuou dormindo e troca o filho. Isso chega diante de Salomão. A avaliação é: o filho é meu, a outra diz é meu, ela que pegou meu filho, o filho dela é esse que está morto, e a conversa vai. Como você e eu, sem sabedoria divina, decidiria isso? Simplesmente faz algo natural. Pega uma espada, corta no meio a criança e divide. A sabedoria preservou a criança. Por quê? Porque a mãe tem um senso de proteção.
E a mãe verdadeira falou: não, pode dar para ela o filho. Então você é a mãe. Não, escuta, levanta a tua mão que eu quero profetizar agora. A sabedoria vai tirar você de muitas enrascadas. Pega. A sabedoria vai tirar você de muitas situações erradas. A sabedoria vai levar você mais longe do que você imagina. O Cristo que te chamou, Ele está te dando sabedoria hoje, para você não continuar vivendo a vida que você está vivendo, mas para você entrar no patamar do que Ele quer te colocar. O Jesus que você serve está te dando graça e sabedoria para tomar as decisões corretas hoje nesse lugar. Eclesiastes 7,14 ainda diz: desfruta a prosperidade enquanto pode. Diga comigo, enquanto pode. Mas quando chegar os tempos difíceis. Quais os tempos difíceis? Alerta, pare, vamos refletir se pode gastar tudo isso. Quem está me ouvindo? Porque ninguém vive na prosperidade a vida inteira. Ele está dizendo o seguinte aqui, olha que texto lindo: desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegar os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nesta vida, nada, nem a prosperidade e nem as dificuldades. É como Paulo escreve em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 12: eu sei o mistério de ser feliz, tanto a ter fartura ou passar privações, tanto a ter abundância ou passar fome, necessidade, mas eu também posso todas as coisas naquele. Ele vai te fortalecer hoje, Ele vai te dar força hoje. É nessa situação difícil que Deus parou você para dizer: agora é a minha vida movendo por você, agora é a minha mão se estendendo, fortalecendo você, para chegar aonde eu declaro para o Senhor. Nessa noite declara para o Senhor: Senhor, diga assim comigo: Senhor, eu vou chegar aonde a sua palavra disse que eu chegaria. Você não vive pela economia do país, você não vive pela palavra do sermão, você vive pela palavra de Deus. Jeremias diz que Pai estenderia a palavra na boca dele para ele falar. Então fala, declara para a sua vida que você vai chegar aonde Deus planejou que você chegaria. Prega para a sua alma. O salmista prega para a alma dele: alma, por que tu perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Antes de você ser pregador para os outros, prega para você. Quantas vezes já houve na minha vida situações, irmãos, que eu escolhi errado, paguei preço por esses erros. Quantas vezes eu penso as consequências que eu poderia ter evitado. Estou falando de mim agora. Consequências que eu vivi que eu não precisava viver. Andei de forma desnecessária, negligenciei a vida de oração e paguei preço. Amargura, angústia, peso. Não precisava, mas infelizmente isso não é erro. Errar é uma coisa, persistir é outra. Então muitas vezes eu colhi situações ruins na minha vida e eu pensava assim: agora acabou, é impossível sair dessa situação. Olha para mim, todas as vezes que você dizer que acabou, o Senhor põe uma vírgula. 1 de João 1,9 ele diz: mas se confessarmos os nossos pecados, a Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vai sempre olhar na palavra uma porta de esperança dizendo para você: confessa, porque eu quero justificar e purificar e perdoar você. Amém. Texto como Isaías 54:7, por exemplo, olha o que diz: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Há momentos que a gente pensa: Deus me deixou nessa situação, sou ruim demais para mudar, eu não consigo. Quem já falou isso? Vou nem olhar. Então Deus vai nos parar para arrumar. Deus para um casamento para poder transformar ele da água para o vinho, aleluia. Deus para os relacionamentos para avaliar, para falar assim: ó, agora vai ser desse jeito, estabelecer limites, regras que serão saudáveis para esse relacionamento continuar. Quem me ouve? É só isso que Deus está falando. Estabelecer regras e princípios e limites vai fazer você ser disciplinado na tua vida espiritual amanhã também. Porque o que começa errado vai dar errado se não arrumar.
menos o sentimento, agora eu termino, que é sempre 10 horas que nós terminamos de terça, se pelo menos puder voltar a refazer isso, eu fico pensando, poderia ir lá atrás, Senhor, apaga tudo, por favor. A gente pensa, faz de novo, é ou não é? Eu não gostaria de mais repetir esse erro. A gente se sentiu inútil, vai na igreja, olha para mim aqui, todos que estão me olhando aqui. Eu não sei pastorear anjos. Por que, pastor? Eu pastorei o cara que desvia. Uma semana na igreja, daqui a pouco ele está desviado. Eu pastorei o cara que está lutando para não usar droga. Eu pastorei a prostituta que está com vontade de se prostituir. Eu pastorei pessoas que mentem. Eu não pastorei anjos. Anjos estão no céu. Eu pastorei os seres humanos. Pessoas erradas. Pessoas que reconfessam. Que está disposta a mudar. Que está disposta a largar o pecado. Que erra. Que sai daqui e fala mal, mas continua. Deus está dizendo, eu vou mudar você. Eu pastorei o ser humano e não anjo. Aquela igreja está cheia de hipócrita, é claro que está. Porque nós somos anjos. Não somos perfeitos, não estamos com o corpo glorificado. O texto de Pedro é claro: esteja em prontidão e creia e persevere na esperança da redenção que vamos receber. Não recebemos ela ainda totalmente. Nós pastoreamos pessoas que estão aqui lutando para não cair, cara, que chora, que tem vontade de se cortar, que tem vontade de se matar, que desvia, mas vem luta para poder voltar, aleluia. É esse tipo de pessoas que eu sei cuidar, cara. Olha para mim, às vezes a gente não quer o vinho bom e velho, porque nem sempre ele vai ser necessário para a festa de agora. Tem festa que a gente tem que esmagar a uva, deixar passar o processo de fermentação natural, para que o odre também esteja pronto, que é eu e você, para que esse vinho novo odres novos. Deus vai ajustar a sua motivação que está errada em motivações do reino. Levanta a mão. Deus vai colocar a motivação certa. Deus vai dar o recurso. Deus vai dar a graça. Ele abriu a porta. Ele vai continuar cuidando de você. Lance sobre ele a tua ansiedade. Ele está cuidando de você. Jesus, ele vai redimir completamente esse corpo. Diga comigo, parar e considerar as nossas escolhas nos levarão ao rumo certo e importante. Termino. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele mostrará o caminho que você deve seguir. Busque primeiro a vontade de Deus, depois você ande, depois você siga. Diga comigo, primeiro pare e busque. Deus vai te mostrar o caminho nessa situação. Ele vai curar você. Ele está perdoando você. Ele está derramando graça. E quando você quiser a restauração de alguém, Ele está dizendo, primeiro venha você. Primeiro converte o seu coração. Seja leal comigo, em aliança. Confie em mim. Não dá para eu confiar agora, por causa de um problema amanhã eu deixar de confiar. Quem confia, confia sempre. Confie no Senhor, querido. Confie no Senhor, busque a vontade dEle para fazer na sua vida. Vou falar o que é isso aqui, ó, baixa imunidade, jejum. Ele lhe mostra o caminho que você deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e se afaste do mal. Diga comigo, Deus me mostra o caminho, mas o caminho do mal eu tenho que me abster. Essa é a escolha. Diga comigo, Deus não interfere na minha escolha, mas Ele influencia minhas escolhas. A palavra de Deus vai falar mais alto nas suas escolhas. A palavra de Deus vai gritar mais alto no seu coração. Quando as pessoas vêm buscar ajuda em você, você vai orar por elas e não vai deixar somente se envolver com o sofrimento delas, mas vai dar uma porta de esperança como você também recebeu. Não se pressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e se afasta do mal. Não podemos mais seguir uma direção que sabemos que vai dar errado. Nós devemos nos afastar dessa direção que vai dar errado, para não comprometer a história que desejamos contar.
termino. Quando isso acontece, precisamos fazer uma pausa. Diga comigo, uma pausa. Não apenas para avaliar a consequência, mas também para escolher e seguir a direção correta. Momentos que eu tenho que falar assim, vou parar aqui, vou ver o que eu estou fazendo de meleca e parar de fazer. O Espírito Santo vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. Olha para mim, Ele está dizendo: vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje o culto não é do fogo, é do quebrantamento, culto do perdão, culto da graça, culto que Ele está dizendo para você: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois a minha mão te levanta. A minha mão te levanta. Eu estou profetizando, a minha mão te levanta. Você não vai ficar caída, você não vai ficar caído. O Espírito Santo não vai deixar seu emocional assim, não vai deixar sua casa assim. Ele vai afastar as pessoas que não acrescentam mais na sua vida. Quer aplaudir? Faça isso, glorifica Ele.